9 minutos, confirmando 7h59, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, agora para conversar com o presidente da Câmara Municipal de Caicó, vereador Ivanildo do Hospital, Ivanildo Santos, né, que vai fazer um balanço aí do que foi 2021 para aquela casa legislativa. Presidente, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, nosso procurador, doutor Rafael, a nossa assessora de imprensa, Ulana. Você trouxe o staff hoje completo, né? Equipe completa, né? A foto, tem que ficar a foto registrada, a foto do ano, né, Marcos? E ouvintes do Panorama 95, da Rádio Rural, você que está em todos os bairros de Caicó, na periferia da cidade, na zona rural, esperançoso, pelo inverno, o homem do campo, o homem trabalhador. Agradecer, Marcos, de início, o convite. Esse convite, Marcos, porque você tem crédito. A Rádio Rural tem crédito. O jornalismo que você faz com transparência, com credibilidade. E eu agradeço. Não estou aqui à toa. Estou aqui porque acredito e sempre acreditei no trabalho de vocês. Sou fã número 1, já lhe disse isso. Todos os dias, doutor Rafael. Eu sou ouvinte. Eu espero que o Papa não tenha ciúme. Mas eu sou ouvinte número 1 do programa de Marcos. Pelo Facebook estou lá. Ouvindo porque eu observo claramente o potencial de profissionalismo que ele tem. E todos que fazem a Rádio Rural. Mas dizer, Marcos, que é com muita alegria que eu estou na luta. Continuo na luta pelo bem de Caicó. E esse desafio que apareceu na minha vida, já por 3 mandatos, né? Estou vereador em Caicó e tive a oportunidade, graças ao entendimento do colegiado, de presidir o nosso legislativo. E isso é um desafio. Você conhece política, doutor Rafael conhece, o povo de Caicó sabe que não é fácil a gente dirigir uma instituição do porte como a Câmara Municipal de Caicó, onde nós temos 15 vereadores com ideologias diferentes, com pensamentos diferentes, mas graças a Deus tive essa confiança dos pares. Quando assumi a presidência, tive a oportunidade de dialogar com os colegas que fazem parte de partidos diferentes, PSDB, MDB, PP, PROS, e fui mostrando para eles, Marcos e ouvintes, a importância da gente ter um legislativo harmônico, um legislativo que a gente possa transmitir para a população, para a sociedade, coisas positivas. Porque a gente vive num mundo diferente hoje. Eu já estou no meu 3º mandato e a casa, você presenciou isso, você como um grande repórter, a Casa Legislativa de Caicó no passado tinha turbulência, né? E hoje a gente anda nas ruas da cidade e as pessoas abraçam a gente, conversa, dialoga nos 4 cantos da cidade, tendo uma visão diferenciada da Câmara do passado. Isso é um entendimento, isso é o consenso. Os vereadores foram eleitos pelo voto democrático, mas na hora que você vai para o campo de batalha e que você começa a exercer suas atividades, você tem que pensar no povo, deixar a bandeira partidária de lado. E isso transformou o ano muito positivo, onde os colegas vereadores, cada um mesmo alguns de forma híbrida, teve as condições de desenvolver suas atividades, os gabinetes sempre abertos. A gente travou um desafio e ainda vem travando no tocante à pandemia, mas a gente orientado pela Procuradoria, orientado, ouvindo o pequeno ASG até o nosso procurador, como nós ia desenvolver essas atividades no ano de 2021. E graças a Deus, mesmo alguns de forma híbrida, tivemos condições, Marcos, de aprovar projetos importantes para Caicó, onde os colegas vereadores teve a participação de fazer audiência pública, e aqui eu quero registrar o nosso grande parlamentar, professor Veranilson, altamente preparado. Isso é potencial para o nosso legislativo. Vereador Andinho, que desempenhou grandes atividades dentro do legislativo, e todos,
né? E todos, vereador Diogo, vereador Lobão, vereador Max, que é um grande parlamentar, tem, às vezes, ideias diferentes, mas chega, a gente conversa, tem experiência pública e todos têm contribuído, Marcos. A gente agradece porque não é fácil você dirigir uma casa com 15 vereadores, mas se você observar a olho nu, se você acompanhar nas redes sociais, acompanhar, ouvindo a população, a Câmara, esse ano, foi diferenciada. E isso a gente agradece, né? Estou presidindo o Legislativo, estou tendo um entendimento muito aberto com o Executivo e o Legislativo. Eu acho que essa harmonia é muito importante para a economia, para o desenvolvimento da cidade. Quando você tem uma cidade que não tem esse diálogo, não tem esse entendimento, esse consenso entre esses dois poderes, isso trava a cidade e isso é muito ruim. Então, você falou uma palavra harmonia, né? E a gente sabe que tem que existir realmente a harmonia entre os poderes, não pode ter submissão, né? Eu vejo algumas críticas, por exemplo, alguns vereadores de que hoje o prefeito o executivo tem um controle da maioria da Câmara Municipal, mas inclusive você é também aliado do prefeito. Dá para separar nessa hora, por exemplo, a aliança que eu tenho política, administrativa com o prefeito, da minha responsabilidade de presidir uma casa plural, como você disse? Marcos, todos os colegas vereadores têm identidade própria e são conscientes dos seus atos. Eu tenho certeza que durante esse ano de 2021, mesmo que tenha alguns vereadores, né, que às vezes, por motivo ou outro, não entenda ou não olhe assim, eu vou mandar um projeto para a Câmara e porque eu sou oposição ao prefeito, eu vou travar esse projeto. Não. Hoje eu sinto esse entendimento do Legislativo, o diálogo, a discussão, a crítica, né? Ela tem que existir. Agora, de forma construtiva, de uma forma que a gente não penalize o público. E você pode analisar, observar, que eu acredito que 90% dos projetos encaminhados para a Câmara, os vereadores tiveram a oportunidade de analisar, de observar, porque você não pode estar assinando um cheque em branco. Mas a gente tem identidade própria. Eu sei que quando um projeto vem do Executivo, eu tenho capacidade de analisar. Nós temos uma procuradoria muito eficiente para orientar a gente. Marcos, inclusive, eu tive o privilégio, estou aqui dizendo de público, e convidei o doutor Rafael para fazer um elogio à Procuradoria da Câmara, Marcos. Porque eu estou no meu 3º mandato. E a Procuradoria da Câmara de Caicó nunca teve, Marcos, um expediente tão eficiente como está tendo agora, no ano 2021. Porque eu escolhi Rafael, não foi como eleitor meu não, porque Rafael é profissional e inclusive ele nem votou comigo. Eu escolhi pelo o gabarito dele, o potencial dele de procurador, de advogado, e isso, ele na hora que a gente uniu, a gente chamou a procuradoria na pessoa dele, na pessoa do doutor Artuzinho, na pessoa do doutor Ariolan, eles traçaram um cronograma de trabalho que a Procuradoria da Câmara funciona todos os dias. Todos os dias. Se Rafael tiver uma audiência, Rafael precisar resolver algo pessoal dele, mas tem Artuzinho lá, tem doutor Ariolan. E isso dá garantia, isso dá... Uma segurança. Uma segurança, a palavra é essa, dá segurança para os edis, para os colegas. Porque a gente precisa ter uma procuradoria para a gente tirar, os vereadores tirar suas dúvidas. A Secretaria da Câmara, que funciona todos os dias, precisa estar alinhada com a Procuradoria. Por isso que eu tive o privilégio de trazer o doutor Rafael aqui para parabenizar, doutor. Estou muito feliz nesse ano de 2021, porque é o coração. Se você não tiver uma Procuradoria eficiente, a coisa não anda. E você veja que Rafael pegou vários processos, a gente recebeu vários processos. Ele fez lá um mutirão com os colegas dele, com o doutor Artuzinho, no início do mandato. A gente avançou esses processos. A gente sempre tem os dias de reunião das comissões. Eles participam, está ao lado dos vereadores. Vereador que não votou comigo para presidir a casa,
elogio os trabalhos hoje da Procuradoria. Então isso é muito bom para Caicó, isso é muito bom para o Legislativo. Isso é do ASG, a Procuradoria é aberta. Ele recebe, a Procuradoria recebe o ASG, recebe o porteiro, recebe o chefe de gabinete, recebe todos. A casa é para todos, é do povo. Agora, em termos de contribuição, o que é que você destacaria de mais positivo para 2021? Qual a contribuição que a Câmara deu de mais positivo para o nosso município? Os projetos que o Executivo encaminhou para o Legislativo e por ter essa harmonia, Marcos, os vereadores pensando em Caicó, isso foi muito positivo. Eu vou dizer um aqui que foi traçado agora, travado não, foi encaminhado recentemente. Prefeito Dr. Tadeu conseguiu, junto ao FMDE, um grande projeto para construir aqui na Zona Oeste de Caicó uma escola modelo e uma creche. E vai ser construída aqui no bairro Solidade, que é uma zona sofrida, uma zona carente. Isso vai ter um recurso aí, um montante de aproximadamente uns 7 milhões de reais. E a prefeitura dependia de um terreno. E a prefeitura, porque esses projetos, eles vêm do governo federal, eles vêm com limite X. Você só pode construir aquela obra, fazer aquele prédio, aquele colégio, diante do limite que existe de terreno. E o que acontece? A gente tinha essa dificuldade. E o prefeito encaminhou o projeto para fazer a doação de um terreno no Serrote Branco para construir a creche. A creche não. A igreja Arcanjo. São Miguel Arcanjo. E isso foi de grande importância, mesmo que tenha sido em caráter de urgência, mas a gente precisava, porque na hora que ele encaminhou os trâmites para Brasília, Brasília tinha que ter esse terreno. E houve esse entendimento com a Diocese de Caicó. Eu agradeço muito, a Caicó tem que agradecer esse entendimento que houve a Diocese de Caicó, com a Prefeitura, com a Câmara, porque senão a gente perdia esse recurso. Então, em contrapartida, a gente doou, passou pela Câmara, foi aprovado, doou o terreno lá para a Diocese construir a igreja São Miguel de Arcanjo, que vai embelezar ali o Serrote Branco, a zona norte de Caicó. Em contrapartida, a Diocese fez a doação do terreno aqui para a gente construir essa creche, modelo, e essa escola. Então isso é um trabalho de entendimento, é um trabalho pensando em Caicó. Isso é muito bom, Marcos, porque a gente tem que pensar assim. Abriu as urnas, Marcos, fechou as urnas, é outra história. Se você pensar em Caicó, você pensar na sua cidade, tendo esse entendimento, vai-se embora. Eu não vejo nenhuma dificuldade, porque aquela luta de você ir para a Câmara, travar brigas, isso não rende nada. Não rende nada. Tem que ter a oposição, tem que ter a oposição. Mas aquelas coisas que você... Porque isso acontece às vezes em algum legislativo. Picuinhas, o vereador fazer oposição, às vezes tramita um projeto importante para casa e às vezes segura mesmo. Isso hoje mudou aqui em Caicó? Marcos, eu vejo os colegas vereadores com outro entendimento. Eu sou muito satisfeito com a Câmara. Eu sou muito satisfeito porque a gente tem essa abertura de dialogar. A gente vê um irmão Renato, a gente vê um Diogo, a gente vê um Max, a gente vê um Lobão hoje com pensamentos junto a essa coletividade. A gente vê um Thales Rangel, a gente vê uma Maria Cleide, grande parlamentar Maria Cleide, a gente vê um Adinho Duarte. A gente vê os colegas totalmente com pensamento diferente. A gente travou lutas terríveis dentro da casa. Mas a população está assimilando isso? Eu pergunto porque às vezes a gente se depara com algumas críticas das pessoas, muitas vezes motivadas por alguns gastos, por exemplo, em excesso da Câmara. Você nos transmite aí uma informação, na sua concepção, de que a Câmara evoluiu bastante. Ela produziu muito, mas o povo consegue assimilar isso? Consegue receber essa informação? Consegue, Marcos. Consegue porque você que é o homem da mídia, o homem do rádio, é radialista, repórter, jornalista, você sabe que você não vê o povo fazendo reclamação do Legislativo caicoense assim, diariamente, né? Acontece, como tem pessoas que não gostam do seu programa e às vezes chega na esquina e diz, aquele programa de marketing. Isso acontece, isso é normal, né?
Mas eu vejo, Marcos, a Câmara equilibrada. A Câmara de Caicó hoje, a gente está vivenciando um outro momento. Quando eu entrei na Câmara para presidir os trabalhos, eu chamei meu procurador, disse: Rafael, vá no Ministério Público e converse com o Ministério Público para ver se a gente precisa mudar alguma coisa aqui. E ele foi, conversou, disse: Vanildo, a gente precisa melhorar aqui o portal da transparência da Câmara. E graças a Deus, Marcos, inclusive Max não votou comigo, é meu colega, quero um bem maior do mundo. Quando ele entrou na Câmara, ele me cobrou isso. Eu, com 30 dias, estava com o portal da Câmara todo do jeito, dentro dos pré-requisitos que o Ministério Público me cobrou. Se eu gastei uma lata de tinta no nosso legislativo, está no portal da transparência. Que isso é importante. Eu acho que a gente não adianta, Marco, a gente partir para um trabalho, uma gestão, né, arcaica, aquela coisa do passado. Não, você tem que acompanhar, né, o Ministério Público, Tribunal de Contas, as exigências que eles pedem a gente tem que acompanhar. A Câmara funcionou, Marcos, com o duodécimo, eu gastei o necessário para dar continuidade ao funcionamento. Eu não gastei dinheiro desnecessário dentro da Câmara. Eu paguei todos os encargos sociais da Câmara, 13º, terço de férias, INSS, imposto de renda, que é a obrigação da Câmara devolver todo mês o imposto de renda. Eu devolvi esse ano para a Prefeitura quase 140 mil reais. Então, isso é gestão, isso é equilíbrio. Gastei o necessário, eu fiz um investimento na área tecnológica, comprando computadores, comprando impressoras, isso licitado, comprando equipamentos para a gente ter essa manutenção, ter esse trabalho dentro da Câmara, um investimento de 200 mil reais. Está tudo no portal, tudo em transparência, e isso me dá garantia, isso me dá segurança para que eu chegue aqui no seu programa e diga: Marcos, fiz esse trabalho na Câmara, gastei isso aqui, e você pode ir no portal que tem. Porque isso é importante, Marcos. Isso não é só para Caicó, não. Isso é para o Brasil todo. A gente tem que fazer isso. A gente desenvolveu um trabalho de confecção de identidade, porque a gente passou por um período de pandemia, e a Central Cidadão só fazia o trabalho de agendamento. E o povo procurando, o pessoal que passa a ter 10 anos de cédula de identidade, o banco começa a cobrar, as instituições começam a cobrar. A gente confeccionou quase 1000 identidades. Trabalho que a gente desenvolveu dentro da Câmara, isso foi muito importante. Então, Marcos, eram essas minhas palavras. Dizer que eu estou feliz porque tive o equilíbrio nas finanças da Câmara. Quero dizer aqui em primeira mão a você e dizer a Caicó que eu acho que na história da Câmara de Caicó, e isso eu agradeço a todos os meus colegas vereadores que confiou em mim. Isso não é mérito só de Ivanildo, não. Isso é mérito dos colegas que acreditaram nesse nobre presidente. Acreditaram e continuam acreditando. Eu vou dizer a você por quê. Porque eu fui eleito com 10 votos. E se eu não tivesse, durante esse período, passado credibilidade para os meus colegas, eu não tinha o direito de ir para uma reeleição com 12. Isso mostra competência, mostra compromisso. E Caicó, na presidência do vereador Ivanildo, isso aqui é mérito de todos os colegas, está devolvendo aos cofres públicos 424 mil reais. Valor simbólico, Marcos. Mas isso aqui é lei, eu tenho que devolver para a prefeitura, e eu tenho certeza que o prefeito Dr. Tadeu vai zelar por isso aqui, para efetuar, ajudar numa folha de pagamento, para fazer uma reforma de posto de saúde, para fazer uma pavimentação. Isso aí, quem vai dar esse destino é ele, com coragem, com eficiência e com responsabilidade. É a maior quantia já devolvida pelo Legislativo na história aqui de Caicó?
Marcos, pelo levantamento que eu fiz, sim. Pelo levantamento que eu fiz, sim. E, no caso, vocês podem condicionar, por exemplo, em que o prefeito vai gastar isso? Não, isso Não, fica a cargo do prefeito. É cargo, é lei, a gente tem que devolver. Isso é Cruzeiro, isso é Timbaúba, é qualquer legislativo tem que devolver e não existe uma lei, né? Inclusive eu tive uma reunião ontem preliminar com alguns colegas, né? E eles querendo que a gente conversasse com o prefeito para destinar esse recurso, mas não existe uma lei, né? Então eu tenho certeza que Tadeu vem dando conta do recado. Isso é muito bom para Caicó, Marcos, porque vai ajudar muita gente, vai ajudar tantas famílias, né? Isso é zelo pela coisa pública. Isso aqui não é porque Ivanildo, é porque eu sabia que eu digo, meu Deus, eu aprendi com meu avô, Marcos. O avô dizia assim: meu filho, eu sou trabalhador rural, eu sou da agricultura, e eu passo o ano todo trabalhando para dar de comer a minha família. E faço uma pequena economia para quando chegar a festa de Nossa Senhora da Conceição, quando chegar a festa de Nossa Senhora Santana, eu tenho uma reservazinha para comprar uma parede de roupa para vocês. E eu guardo isso dentro de mim, Marcos. Eu guardo. Deixa eu só ouvir aqui o procurador da Câmara, né, Naves Rafael, para que o ouvinte possa entender, né, essa questão da... A Câmara Municipal recebe todos os meses um repasse do município, né? E ela pode, inclusive, gastar todo o recurso na estrutura do funcionamento da Câmara, né? Ou economizar e no final do ano devolver, que é o que está acontecendo aqui em Caicó. É mais ou menos isso, né, procurador? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, presidente Ivanildo. Bom dia, Ulano. E bom dia a todos os ouvintes do Panorama Seridó. Marcos, o Executivo, a Câmara não tem personalidade jurídica própria. O Executivo repassa mensalmente o que nós chamamos de duodécimo. Esse duodécimo tem uma destinação específica, que é folha de pagamento, custeio da Câmara, e esse valor é vinculado, certo? Então, o que é que acontece? Fechado o ano, o orçamento do ano, prestação de contas, eventual valores residuais, sobras, elas são obrigatoriamente devolvidas para a fonte pagadora, que no caso é o município. Ontem, alguns vereadores tomaram conhecimento de que existia essa sobra. É bom que se diga bem significativa, né? Quase R$500 milhão. E esse valor é destinado aos cofres do município. A destinação desses valores residuais fica a cargo do próprio executivo. É bom que se diga isso, porque a Câmara de Caicó, Marcos, a Procuradoria tem uma responsabilidade enorme. É o maior legislativo do Seridó. E a gente quando assumiu, vinha tendo um desgaste grande da própria Procuradoria da Casa. Por quê? Todos os projetos de lei apresentados, eles não passavam por uma admissibilidade criteriosa. E tem diversos processos no Tribunal de Justiça, alguns já foram até julgados, reconhecendo a inconstitucionalidade das leis de Caicó. Então, como é que a Casa de Leis, a maior casa de leis do Seridó, não tem esse controle? Então, assim, nós assumindo essa procuradoria com 3 grandes colegas, 3 grandes advogados, e estamos sendo bastante criteriosos. Isso, às vezes, dificulta o relacionamento, algum vereador não compreende, mas veja, Ulana, fechado o primeiro ano, nós não temos conhecimento, até então, de sequer um processo, uma ação de inconstitucionalidade tratando de projeto de lei que passou pela Câmara Municipal e foi sancionada pelo Executivo. Então, assim, eu trabalho com os nossos colegas de cabeça erguida. E veja, o argumento que colocam, o projeto de vereador tal foi inadmitido. Veja, esse argumento, ele por si só, ele se esfarela. Por quê? O próprio presidente da Câmara apresentou alguns projetos de lei que foram inadmitidos. Então, assim, o único pedido que, quando Ivanildo me fez o convite para assumir a procuradoria foi: Ivanildo, eu tenho independência técnica e funcional total, ele de 100%.
E a prova disso, não adianta discurso, a prova disso aqui está lá no registro da Câmara. Alguns projetos apresentados por Ivanildo, por alguns membros da mesa diretora, foram inadmitidos. Isso causa constrangimento? Causa. O vereador fica insatisfeito. Mas veja, a gente não tem que estar preocupado com o resultado. O trabalho da Procuradoria ele é técnico. Então lá na frente, os próprios vereadores vão reconhecer que esse trabalho é cortar na carne mesmo, que a Procuradoria vem fazendo, é um trabalho independente. Só para elencar 2 projetos de lei, que é o saudoso vereador Zé Filho apresentou um projeto de lei de redução de carga horária para servidores que têm filhos. Veja, a ideia, Marcos, é nobre, mas não podia partir do vereador esse tipo de projeto de lei. Então, assim, causou mau constrangimento. Foi discutida essa ação e foi considerada inconstitucional. Não é pelo mérito da lei, é pelo vício de iniciativa. É isso que a gente vem discutindo com os vereadores. A Câmara está aberta, é um órgão consultivo e está aberta a todos os vereadores. A ideia muitas vezes é louvável, mas o caminho não é esse. E quando Ivanildo disse que vários projetos do Executivo, veja, Marcos, já trabalhando nesse aspecto. O vereador Veranilson teve um projeto de lei brilhante, que era com relação à questão da ficha limpa para o serviço público, condenados em Lei Maria da Penha, mas esse projeto de lei também não poderia ser apresentado, proposto por um vereador. Qual foi o caminho? Fazer a indicação, veio do Executivo e veja, muitos dos projetos estão vindo do Executivo, mas por iniciativa, pelo start do próprio vereador. Então a gente está tendo esse cuidado, esse zelo com o trabalho da Procuradoria, nesse sentido, de trazer qualidade à produção legislativa. Então não há um atropelo regimental. Nenhum. E, Marcos, o regimento, a gente em 2022 tem esse propósito de tentar atualizar. Eu não julgo ele como, acho que foram contribuições que foram feitas ao longo e a gente tem que sempre modernizar, como o Ivanildo próprio diz. Mas veja, se qualquer vereador tiver insatisfeito com o parecer de admissibilidade, que é uma opinião da Procuradoria, Marcos, ele tem 10 dias para propor um pedido de reconsideração, que não foi feito nenhum. Então, assim, não adianta vir ao rádio, reclamar da Procuradoria, sem dizer que perdeu a oportunidade de discutir dentro do processo legislativo. Então, veja, o processo é claro. Se o vereador está insatisfeito com o parecer da Procuradoria, que ninguém é dono da verdade, é uma opinião, ele pode, dentro do processo legislativo, propor um pedido de reconsideração e vai ser reanalisado. Então, assim, ninguém fez isso. Ninguém apresentou a reconsideração. Então, eu compreendo que todos têm acesso a grandes advogados, eles consultam, ficam feridos no ego, mas na verdade no coração e na consciência sabe que a Procuradoria tomou a decisão correta. Ok, então. Obrigado pela sua participação, Navde. Presidente, obrigado pela sua participação, né? Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Marcos, só agradecer e eu esqueci também de registrar aqui, peço desculpa porque eu me emocionei, e isso é porque quando o cara passa dos 45 acontece essas coisas. Coração fica sensível, né? Fica, Marcos. Mas dizer ao amigo que a gente também está desenvolvendo um trabalho lá na Câmara, e isso é importante para ex-funcionários da Câmara, ex-vereadores, que é a nossa digitalização do nosso arquivo da Câmara, Marcos. A gente licitou a empresa, está sendo digitalizada toda a documentação da Câmara. Isso é importante, Marcos, porque você sabe que você passou pela Câmara, trabalhou pelo período na Câmara, e quando chegasse o momento de você dar entrada na sua aposentadoria, o INSS pode lhe cobrar algum processo, algum documento que conste dentro da Câmara, e quando você chega lá, você às vezes encontra dificuldade, e muita dificuldade. O Ministério Público estava me pedindo documento aqui através do nosso procurador Rafael, do ano de 1989. Já imaginou? Então a gente está fazendo esse trabalho de digitalização muito importante. Eu tenho conversado com alguns historiadores da universidade. O professor Veranilson vai nos dar uma parcela muito grande junto com a Procuradoria para ver se a gente faz um contrato, ver se a gente faz um termo de ajuste aí para a gente trazer esses profissionais da universidade para organizar mais ainda o nosso arquivo. Dizer, Marcos, que eu agradeço imensamente. Dei em primeira mão essa notícia a você, viu? Obrigado. Primeira mão. Porque gosto de você, independente de qualquer coisa. Se amanhã você estiver aqui no rádio, dizendo que o vereador, que o presidente Ivanildo é cheiroso ou é fedorento, o meu coração continua lhe querendo bem. E boa sorte aí em 2022. Para toda a Câmara, que sem dúvida nenhuma é um órgão muito importante. É um poder importante que tem que realmente ser a casa do povo. Né? Marcos. E como eu volto a reprisar,
esse meu gesto que eu fiz, de gestão, de fazer uma devolução, isso não é mérito só de Ivanildo. É mérito do ASG, ao procurador e todos os colegas da Câmara. Todos os vereadores, os 15, faz parte disso aqui. Que me deixaram trabalhar com independência. Muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe. 8h29. Conversamos com o presidente da Câmara de Vereadores do